Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a matéria que tem a ver com as expropriações é uma questão que, da parte do Governo Regional, nunca quis esclarecer esta Assembleia. As expropriações na região autónoma da Madeira estão sempre envoltas em determinados mistérios, como se tratasse de uma questão da Santíssima Trindade que tivesse de estar oculta. Nós não sabemos o número total de expropriados que temos na região autónoma da Madeira. Nós não sabemos os valores das indemnizações. Nós desconhecemos as dívidas que o Governo Regional tem em matéria de expropriações. Nós não sabemos quem é que está a receber e quem é que não está a receber. Nós desconhecemos se existe uma lista hierarquizada do ponto de vista temporal para saber quem é que está a receber e quem é que não está a receber, e saber também se há alguns que sobem na lista para receber o dinheiro primeiro, que outros que naturalmente vão descendo na lista em função daqueles que lhes passam à frente. E, portanto, esta nebulosa em relação à questão dos pagamentos e ao número de expropriados era bom que fosse esclarecida. Com o plano de ajustamento económico e financeiro, Vossas Excelências vai usar da palavra, não vai? Não vai? Está bem. Está bem. Estamos carecas de saber disso. Estamos carecas de saber disso, Sr. Deputado. Estamos carecas de saber disso, Sr. Deputado. Mas, com o plano de ajustamento económico e financeiro, o Governo Regional comprometeu-se, em relação às expropriações, de diminuir os custos dessas expropriações. Ou seja, quem andou ao longo dos anos a fazer dívida irresponsável, a cometer erros políticos, foi o PSD e o seu Governo. Mas agora, quem vai pagar a fatura não são os senhores deputados do PSD que aplaudiram aqui o Governo. Não é o Governo que cometeu os erros. Quem vai ajudar a pagar a fatura, além de todo o resto do aumento de impostos e dos sacrifícios, aqueles que foram expropriados. E alguns que já estão há anos à espera do dinheiro das expropriações, agora for-lhes proposto que cortem 5 ou 10% do valor a que tinham direito. 5 a 10%. O Sr. Deputado está bem informado. Tem alguns processos de expropriação em carteira. E gostaria de saber se o Sr. Deputado tem alguns processos de expropriação em carteira. Não tem, mas gostava de ter. Eu sei, Sr. Deputado. Eu sei, Sr. Deputado. Tempos houve, Sr. Deputado, que havia certos senhores do PSD que tinham acesso à informação privilegiada, que 1 ano ou 2 antes de passar uma determinada estrada andavam lá a comprar terrenos, depois eram expropriados para ganhar dinheiro. Da mesma forma que em relação aos PDMs, havia senhores que tinham acesso a informação privilegiada e que a mancha verde que tapava determinados sítios, eles iam comprar esses terrenos. Para daí a pouco tempo, essa mancha verde mudar de cor e poderem construir. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu sei que este assunto é um assunto incómodo para o PSD, pelo secretismo que mantém em relação a ele, pela nebulosa que mantém em relação a esta situação, que não permitem o acesso a essas informações. E os senhores deputados do PSD, que são tão rápidos a criticar e a mandar bocas em relação a esta matéria, porquê é que não questionam o vosso Governo? Publique estes dados. Aquilo que o Partido Comunista propõe aqui, que se tenha acesso, era importante e é um direito de todos os madeirenses ter acesso a estas informações através do livro branco. E, portanto, os senhores deputados do PSD têm 2 posturas que podem ter aqui. Uma de encobrir o Governo e manter tudo nesta nebulosa, outra de aprovar esta proposta do Partido Comunista e tornar estas questões transparentes. Isto é simples. Não vale a pena continuarem com esta atitude de proteger o Governo, escondendo aos madeirenses aquilo que têm feito em matéria de expropriações. E, por outro lado, há aqui esta questão, a expropriação como um instrumento de chantagem e pressão política sobre entidades e pessoas. Nós já assistimos a isso ao longo dos anos. E o Sr. Deputado Edgar já disse aqui, em relação às ameaças de expropriações,
em relação ao Diário de Notícias, isso foi público. Eu não sei se vocês... é uma palhaçada! O líder do PSD é tonto! O líder do PSD diz aquilo da boca para fora e aquilo não tem significado. O homem está louco e então pode dizer estas coisas que não têm qualquer significado e não têm importância. Não, não. O Presidente do Governo, quando ameaça alguém de expropriações, é para ser levado a sério. Porque senão, nós vamos partir do pressuposto que aquele senhor é louco e não está bom do juízo. Porque aquilo que eu vejo da parte do PSD, a condescendência que olham hoje para o Dr. Alberto João Jardim quando faz ameaças, e percebo, o Dr. Alberto João Jardim também recentemente andou numa luta interna e andou a fazer ameaças aí. E nós vimos o resultado. Tantas ameaças que fez, se não fosse as aldrabices, tinha perdido a liderança do PSD. Isso é claro hoje para todos os madeirenses. Mas esta atitude que Vossa Excelência tem de ameaçar com expropriações as pessoas, como foi feito pelo Sr. Presidente do Governo ao longo dos anos e como os Srs. Deputados bem sabem, é gravíssima. Infelizmente, eu não acredito na justiça do meu país. E já não acredito há muito tempo. Porque em relação a estas matérias, eu já vi muito, e a Justiça já viu muito nesta região, e em relação a tudo isto, o que nós vemos é que, em relação a determinados agentes políticos, a Justiça tem fechado os olhos, de facto. A Justiça é cega, não na perspectiva de justiça, mas é cega em relação a determinadas pessoas. Porque em relação a outros, eles veem muito bem quem é que anda a infringir a lei. Muito obrigado, Sr. Deputado.